Santíssimo, Divino, Digníssimo, Onipotente, Onisciente e Onipresente Deus, Médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega. Eis aqui, ó Deus, a minha confiança, a minha esperança e a minha convicção no reino de Deus, na pessoa divina, eterna, soberana do grande Criador Yahvé, do grande Salvador, o grande Yeshua, e no onipotente, Espírito Santo de Deus. Ó, diz a tua palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, eu te agradeço por ocupar-me nesta hora a minha caixa craniana a fazer, ó Deus, um caminho em direção à salvação eterna. Por isso, Pai Santo, justo e glorioso, gostaria de dar ênfase a esta oração, a um tema, ó Deus meu Pai, muito atual sobre a face da terra. Muitos homens, ó Deus, têm sido violentados, acometidos, ó Deus meu Pai, de enfermidades do presente século. E muitos, ó Deus, estão completamente, ó Deus meu Pai, lançados em meios a caminhos contrários à sua própria sobrevivência natural. Eis que me refiro que muitas doenças do presente século, Senhor, elas atacam principalmente a vida. São doenças, ó Deus, ao qual vieram não para dar vida, mas muito pelo contrário, para anular a vida total e completamente. Eu me refiro ao que os homens falam, Senhor, sobre a depressão, sobre a ansiedade. Alguns falam sobre o síndrome do pânico. E por que não dizer, inúmeros homens falam do burnout. Todavia, Senhor, eu te enalteço, engrandeço, glorifico e exalto, porque sei que, ora, estou diante do médico dos médicos, do Senhor de tudo e de todos. Estou diante do grande Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso, como os nossos antepassados assim faziam, eu também recorro, ó Deus bendito e poderoso, à intervenção divina de Deus. E na multiplicação de uma fé ancorada, ó Deus, na tua palavra, prossigo eu em direção aos altos céus. E desejo, Senhor, que tu me dê graças e forças para que aqui possa eu e também os ouvintes, ó Deus, os que são, ó Deus meu Pai, já conhecidos de Deus e os que certamente se tornarão conhecidos de Deus. Porque nós sabemos, ó Deus meu Pai, que há toda uma lei traçada na tua palavra pelo Evangelho de Cristo para aqueles que estão doentes, eu também para aqueles que estão sãos. Mas a própria palavra de Deus diz que ele não veio para os sãos. Não, o Senhor não veio para os sãos, porque muitos homens já julgam-se que não precisam de Deus. Então, na sua cabeça humana, no seu intelecto, melhor dizendo, eles não precisam de Deus. Eles precisam daquilo que Deus produz, mas não da pessoa de Deus, segundo lhes convém. Mas a tua palavra, Deus, é milenar. E nós sabemos, ó Deus, que tu reinas, ó Deus, acima dos céus e também sobre toda a terra, sobre o planeta, sobre o universo, sobre tudo e sobre todos. Por isso, Senhor, me ocupo a sempre buscar,
ó Deus, a salvação na pessoa do reino de Deus e na pessoa divina do Senhor, o grande Yahvé. Senhor, até aqui o Senhor tem ajudado, não de forma por dias, meses ou alguns anos, não, Senhor. Nós temos visto um Deus que decretou a sua perpetuidade, ou seja, um dia para Deus é como se fossem 1000 dias, e 1000 dias para Deus é como se fosse um dia. Então tudo, Senhor, está nas tuas mãos. O que peço nesta hora é que tu possa reunir, ó Deus, condições para que este ouvinte ou esta ouvinte, ó Deus meu Pai, esteja atento em que estou trazendo, através desta oração, ó Deus, o que pode fazer notoriamente, ó Deus meu Pai, trazer o fim, ó Deus, a quaisquer que sejam as mais profundas das enfermidades que caiam no presente século, ou até mesmo, ó Deus meu Pai, aquele que foi desenganado dos médicos. No passado havia, ó Deus meu Pai, uma perturbação tremenda, como até nos dias de hoje, porque visto esse assunto, tem uma exegese ao qual ocorria 2000 anos atrás, mas também ocorre hoje de uma forma muito comum. Todavia, nem todo mundo, nem todas as igrejas estão aptas para poder lidar com este assunto. A palavra do Senhor mostra bem claramente que uma mulher estrangeira, ela andava naquelas regiões e assim encontrou a pessoa de Jesus. E ela lhe clamava, dizendo que precisava do socorro do Filho de Deus. Então, quando aquela mulher gritava, ela era uma mulher estrangeira. E nós sabemos que o reino de Deus iniciou-se no meio dos judeus. Deus sempre teve um povo, não um povo numeroso, mas um povo que sempre trouxe a dominância sobre todas as coisas. E de repente, um dos discípulos ali disseram que aquela mulher estava rogando, pedindo que ele fizesse uma intervenção. Então os discípulos disseram: Senhor, despede essa mulher. Aí Jesus vai e assim responde: não fui enviado eu, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado eu, segundo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós sabemos que há, dentro do Evangelho de Cristo, um regulatório acerca daquele que está são ou aquele que está doente, daquele que está em Cristo Jesus e daquele que está perdido. Por isso, nesta seara, eu desejo, em nome de Jesus, interceder por todos quantos se encontram ora enfermos. Eu gostaria de destacar que a depressão, a ansiedade, o burnout e a síndrome do pânico e outras doenças desses séculos, elas não são de maneira nenhuma doenças que vão prevalecer. Não vão prevalecer. Se alguém admite em Cristo Jesus que está doente, certamente ele irá receber da parte de Deus, segundo a sua fé, aquilo que convém ao Senhor trazer vida e vida com abundância. Então aqui não me surpreende de maneira alguma que quando alguém está numa situação que acabei hora de citar, é uma situação totalmente irreversível. E eu aqui estou recorrendo ao médico dos médicos, ao Senhor de tudo e de todos. O Senhor diz: eu não vim senão para tratar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então os homens perdidos são aqueles que colocam os pilares da sua confiança no seu braço esquerdo, no seu braço direito, na sua intelectualidade, na sua força e formação didática. São aqueles que colocam a sua própria, confiança nos seus ossos e na sua carne. Mas Jesus, então, quando houve aquela mulher, era uma mulher estrangeira, ele já sabia que o Deus que ela servia eram outros deuses. Mas aí, quando Jesus esclarece o assunto, a desenrolar em seguida, diz que aquela mulher,
Ela, porém, veio e adorou o Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. O que eu observo nesta palavra é que a mulher está fazendo um caminho de humilhação. Ela vê claramente que era uma mulher estrangeira. Ela vê uma mulher ali que não tem naturalmente os hábitos e os costumes dos judeus, ao qual tinha uma comunhão intrínseca com Deus. É como nos dias de hoje, muitas pessoas falam que Deus é um só. Então, cada um quer usar um modus operandi contraditório ao já escriturado na palavra de Deus. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele traz uma resposta em que todos assim ficam abismados até o dia de hoje. Ele não correu para socorrer aquela mulher, visto que aquela mulher já tinha um outro Deus. Ainda que ela tenha adorado a Jesus, ela lhe pediu socorro. Mas olha a resposta que Jesus deu àquela mulher por ela não fazer parte de uma vida com Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Então ele lhe respondeu dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus quis dizer que aquela mulher estava fora e que de maneira alguma convinha que tirasse o pão da boca dos filhos, ou seja, daqueles que estavam em Cristo, para dar para aqueles que não estão em Cristo, como aquela mulher. O que eu vejo nesta palavra é que Deus tem os seus devidos limites para aquele que está fora e para aquele que está dentro. Todavia, muitas das pessoas desejam assim caminhar segundo lhe convém. Então, ainda que estejam fora, dentro da sua mente, eles vão dizer que estou dentro, estou dentro. Isso é algo muito comum desde a fundação do mundo. O que nós temos aqui é que a palavra do Senhor mostra claramente que ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. Ora, a filha dela estava no estado em que nenhum homem podia fazer coisa alguma, visto que homem nenhum, se não estiver devidamente consertado com Deus, vai ter autoridade sobre os demônios. O que nós observamos nas doenças do presente século, é que todas elas vão em direção para que seja consumada a vida do homem. Então é muito comum o homem se enclausurar, o homem perder a vitalidade, a força de vontade para falar, para participar, para realizar. Enfim, ele vira como que uma pessoa assim voltada, não para a vida, mas para a própria morte. E vai definhando, e não há palavras humanas que o possam tirar daquela condição. E nós vemos que até mesmo muitos homens deram assim um fim à sua própria vida. Mas quando falo da palavra de Deus, eu vejo que o que era impossível, aquela mulher Sírio-Fenícia, que era uma mulher estrangeira, tornou-se totalmente possível através da intervenção de Deus. E eu vejo claramente aqui que aquela mulher que até então recebeu a resposta de que não era justo tirar o pão da boca dos filhos. Então nós entendemos que filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas há um entendimento que muitos homens, na sua equivocada informação, dizem: eu também sou filho de Deus, eu também sou filha de Deus, ou seja, sem nenhum conserto, sem nenhum compromisso e sem nenhum vínculo com Deus. Aqui nesta palavra, esta mulher Sírio-Fenícia, ela é claramente detectada pelo radar divino, soberano de Deus, de que essa mulher não é filha de Deus. Então ela grita, porque ora está sendo incomodada por um agente espiritual ao qual ela não pode dar conta. Então ela vê a necessidade da intervenção do Filho de Deus, ora visto que já tinha fama local de fazer inúmeras incursões, não só espirituais, de forma que expulsassem demônios e também curassem os enfermos. Ele é o Senhor de tudo, o Senhor de todos. Esse é o qual é o Jesus Cristo
em que o presente século rejeita. Então, para essas tais obras de enfermidade, nós sabemos que para ele é fácil tratar. Mas eu vejo aqui na palavra do Senhor que esta mulher cirofenícia, ela toma uma providência interna de muita glória. Então a palavra de Deus diz assim: ela, contudo, replicou: sim, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela replicou que ela entendeu que ela era uma mulher que estava fora, mas também acreditava em Deus a partir daquela intervenção. Então ela demonstrou claramente que Jesus tem os que estão sãos e os que estão doentes. Mas ela se humilhou de forma gloriosa e aí assim adentra-se a abertura inicial do caminho desta mulher. Então Jesus, olhando para aquela mulher, ele se compadeceu, porque ele disse para aquela mulher bem claramente: não é justo tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorros, ou seja, para aqueles que não têm nenhum conserto, para aqueles que não têm nenhuma afeição, para aqueles que não têm o temor e também uma comunhão com Deus. Essa palavra aqui, ela é bem esclarecedora, mas algo movimentou a vida desta mulher. Algo movimentou uma direção de submissão total e absoluta. E o mais incrível dessa história gloriosa é que essa mulher é estrangeira. Então, naturalmente, sustentava, como os homens dizem, outra tradição, outra religião, sustentava outros princípios. Mas quando ela viu que o próprio Jesus fechou a porta, aí ela foi e abriu a porta. E como essa mulher abriu a porta? Ela abriu a porta com a humilhação e também o exercício da fé. Aí Jesus, de uma forma muito gloriosa, começou a entender que ela estava crendo que Deus poderia intervir à distância. O texto mostra que ela traz o problema da filha, mas a filha dela, pelo texto, não está junto com ela. Ela está dizendo: a minha filha está terrivelmente endemoniada. E o que eu vejo nessa palavra, bem claramente, é que ela vai levar a vitória da parte das mãos de Cristo, ainda que a filha não estivesse junto a ela. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Eu glorifico, exalto e bendigo o teu Santo Espírito. Por isso que eu sei, Senhor, que cada irmã ou cada irmão, cada pessoa, ó Deus meu Pai, que ora e me ouve, pode sempre melhorar a sua saúde espiritual e também física e biológica, visto que nós temos um Deus que é Senhor de tudo e de todos. Então, não há diante de Deus depressão que fique de pé. Não há. Não há diante de Deus ansiedade alguma que possa prosperar. Não. Só vai prosperar se realmente não tiver a fé em Deus, não tiver a confiança, mas é uma fé salvadora. Não é uma fé, obra mancada de religiosidade. Não. É uma fé salvadora, segundo o que está escriturado na palavra de Deus. Eu sempre me reporto e desejo fazer aqui um parênteses, que nenhum homem quer ceder de maneira alguma um parágrafo ou até mesmo assim algumas palavras da sua escritura quando ele tem um imóvel. Então aquele imóvel tem uma escritura e a escritura tem que se cumprir a metragem que tem de frente, lateral e de fundos. A exemplo, se tem 800 metros quadrados de terreno, ninguém quer ceder 30, 40 ou 50 metros. Então, isso fica claro porque eu tenho a minha escritura. O próprio Jesus Cristo aqui, nesse momento, ele não queria ceder de maneira alguma, assim, os benefícios do reino de Deus para aqueles que estão fora, visto que seu convite é para aquele que está fora possa passar para dentro. Então, a palavra de Deus nos mostra claramente que Jesus não faz acepção de pessoas, não, muito pelo contrário.
Ele veio para salvar as pessoas, mas nas condições escrituradas na sua palavra. Afinal, ele é o Filho de Deus. Ele está sentado à direita de Deus. A Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado no céu e foi dado na terra. Então, quando o homem ou a mulher, o paciente, o enfermo, entende que precisa da cura, e se ele crê e tem a devida convicção da fé em Deus, não uma fé imaginária, porque o que mais acontece é que um homem, uma mulher, eles constroem um Deus imaginário. Então, na mente deles, completamente de forma errada, eles constroem um Deus do tamanho da capacidade e conveniência de cada um. E eu vejo que isso não está errado, não. Está completamente errado. Querido amigo, querida amiga, senhora, vós estás passando por esses problemas ao qual citei nesta oração. Aqui eu vejo um exemplo bem claro. A mulher sabe que não vai, de maneira nenhuma, poder deter aqueles demônios que estão na sua filha. Então ela sai de uma forma a procurar quem pode tirar o demônio da sua filha. Olha, vejo também que a depressão, assim como a ansiedade e o síndrome do pânico e outros mais malefícios do presente século espirituais, claro que podem ser detidos, claro que podem ser resolvidos. Não há de maneira alguma, ó Deus, uma impossibilidade naquilo que está sobre a face da terra ou até mesmo no mais elevado dos céus. Por isso eu rogo para que Deus entre com a providência ao qual trouxe aquela mulher Sírio-Fenícia, mas para que todos possam entender que houve naturalmente uma resistência inicial do próprio Jesus Cristo, porque ele percebeu que ela queria apenas a cura. Ela não queria aceitar o Filho de Deus, mas a partir do momento que naquele momento se detecta que ela quer a presença do Filho de Deus e seguir naturalmente os seus conselhos, Jesus vai e lhe atende. Então diz o texto, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Nós observamos que a filha daquela mulher estava terrivelmente endemoniada. Ela estava passando por um estado em que o homem não tem controle sobre demônios. O homem não tem controle. Mas o exército celestial divino de Deus, o onipotente Espírito Santo, ele tem controle total e absoluto sobre quaisquer que sejam os demônios. Aqui, na seara da oração da alvorada, eu estou levando diante de Deus uma fé salvadora para você, querido irmão, querida irmã, para você ouvinte, para você até mesmo que não tem nenhum concerto com Deus, ou seja, não tem nenhuma aliança. E eu desejo da parte de Deus que você possa trazer nesta hora uma confiança progressiva em Deus. Você observa que a mulher saiu da sua casa, ou seja, ela saiu do seu conforto e foi procurar a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e gritava desesperadamente, porque sabia que não era um assunto para homem algum. E este assunto que ora vos acompanha é um assunto de perturbação de dia e de noite. Um assunto que sempre remove o entendimento do homem para que ele esteja enclausurado. Uma sensação de estar algemado, acorrentado, amordaçado e que nunca sairá deste status de terrível assolação em sua mente, em seu coração. Mas aqui é uma seara em que eu sei que é tudo possível àquele que crê. E todo homem que tem a devida confiança em Deus, ele deve entender que ele deve subir, escalar um pouco mais.
A mulher saiu de casa. Já é obra que é difícil para um homem que está acometido com as doenças ao qual tenho citado. A depressão, ela não coloca o homem para cima, muito pelo contrário. Ele coloca um dia menos, outro dia muito menos, outro dia muito menos e menos. Mas é verdade que alguns homens recorrem a Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Deus Salvador. O milagre é a intervenção divina. Em muitas ocasiões, o homem tem que compreender que o produto ao qual ele imagina que vai resolver, certamente já está decretado que não irá resolver. E aqui eu vejo bem claramente que esta mulher Sírio-Fenícia, ela tomou a primeira posição. Ela se lançou fora e foi buscar assim o socorro. Mas teve que sair de casa. No meio da sua caminhada, ainda foi gritando, afligida pelo problema que a filha tinha. E assim se lançou de frente com Jesus. E no primeiro momento nem foi recebida. Ele vai e assim refuta todo o seu choro e toda a sua gritaria. Não é digno tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorros. Não é digno. Por quê? Porque os filhos trazem obediência. Os filhos trazem comunhão. Os filhos trazem, naturalmente, uma vida de humilhação, reconhecendo a soberania, reconhecendo a santíssima obra de Deus, o sacrifício de Cristo e todas as prerrogativas bíblicas que estão escrituradas. É bem verdade que no primeiro momento não se cumpre tudo, mas se tem então, ao longo do tempo, o desejo de cumprir toda a Escritura Sagrada. Eu sempre me refiro que os homens, quando guardam no envelope a escritura da sua casa, eles guardam com um tamanho carinho. Consegui comprar a minha casa, consegui comprar o meu terreno, enfim, tem uma escritura. E não admitem, de maneira alguma, que sejam violados um parágrafo sequer, como falei, da sua escritura. Assim ocorre muito mais com a soberana Escritura divina de Deus. Quando Jesus trouxe uma resistência, ele viu claramente que ela só queria, naturalmente, a cura da sua filha. Mas quando Jesus viu que ela se humilhou, ele foi e disse para ela: o que queres que eu faça? Então vá, que a tua fé te salvou. Quando aquela mulher, naturalmente, chegou em casa, ela encontrou a filha dela liberta daqueles demônios pela intervenção divina de Deus. E aqui nesta seara, o que eu faço aqui é trazer diante da convicção da minha fé e daqueles que são santos e santas mulheres de Deus, que tudo é possível a Deus. Mas é preciso entender claramente que a mulher Sírio-Fenícia não estava dentro, não estava dentro do plano de salvação. Ela estava ali movimentando uma fé para que pudesse então adentrar e cair diante dos favores de Jesus Cristo. É por isso que aqui eu rogo e vejo claramente que há uma abertura. Porque Jesus disse naquele momento que a sua filha ficou sã. E havia naturalmente médicos. Mas nós sabemos que não há nenhum homem que vai levar para o médico uma pessoa endemoniada, esperando um homem médico local que ele vai fazer alguma coisa. Não vai. É uma intervenção espiritual. Então, quando nós falamos de uma tratativa profunda que vai alcançar os neurônios que estão debilitados, agravados, ou até mesmo um invasor, um intruso que trabalha 24 horas para lançar homens e mulheres ao suicídio. Até mesmo homens mais jovens são lançados nesse laço e, por que não dizer, em muitas ocasiões, o laço da morte, do suicídio e de outras iguarias do inferno, ele prosperou.
Mas aqui eu vejo que a palavra de Deus é totalmente, de forma muito gloriosa, a palavra salvadora, que poderá tirar o ouvinte ou a ouvinte desta situação. Mas aí você vai me perguntar de forma silenciosa em seus neurônios, o que eu devo fazer? A palavra de Deus em Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é óbvio que ninguém vai receber naturalmente uma persuasão do inferno, uma obra de uma voz que fala noite e dia, para que cada vez mais você aceite que está perdendo a sua vida, ou até mesmo o controle de tudo e de todos. Cada vez mais o homem que estiver na depressão, na síndrome do pânico, no burnout e muitas das vezes na ansiedade, ele está numa situação de autodomínio dos principados e potestades do inferno. Olha, porque a palavra do Senhor diz que Deus é vida. Deus dá ao homem vida, não dá ao homem a morte. Ele dá a vida para que o homem viva segundo a graça de Deus, e na sua rota ele vai encontrando o caminho da salvação. O caminho da salvação, meu querido e companheiro, irmão em Cristo ou irmã, querido ouvinte, que ora está passando por esse problema tão sério, tão profundo, existe uma total possibilidade de você reverter, ou seja, deixar cair por terra toda a obra da morte e se lançar em vida diante de Cristo Jesus. E como tu farás? Inicias, pois, o trabalho de se humilhar diante de Deus. Eu aqui, a contento da graça divina de Deus e orientado por Deus, estarei orando por um bom tempo, segundo aquilo que Deus me der de condições humanas e espirituais, pela depressão, pela ansiedade, pela síndrome do pânico e pelo burnout. Eu tenho certeza que uma vez que você desejar apontar a sua fé, os seus joelhos e se humilhar diante de Deus, como esta mulher Sírio-Fenícia, e entender que aquele que estiver fora de Deus, de Cristo Jesus, naturalmente ele está vulnerável. Por que aquele demônio pegou a filha da mulher Sírio-Fenícia? Uma pessoa vulnerável. Naturalmente tem um princípio, de religiosidade, de tradição, de que acha que vai fazer e acontecer. Um moralista. Então nós vemos que diante da obra de Deus, o próprio Cristo trouxe uma palavra em que foi naturalmente uma surpresa. Não é justo tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorros. Não é justo. O que Jesus quer dizer? Que após a humilhação desta mulher, ela veio entender realmente, não se tratava apenas de um homem que eu precisasse por algum momento ir até ele, e em seguida ele fosse fazer um favor, nem mais saberia eu que favor, qual Deus que foi, o autor do favor. Eu quero dizer para você nessa seara, que você não tem que eleger de maneira alguma, nem colocar em paridade, de igualdade, a pessoa de Jesus Cristo. Por favor, de maneira alguma. Coloque, pois, apenas o Filho de Deus, porque neste momento, diante daquele milagre glorioso, daquela intervenção, não há ninguém, absolutamente ninguém, em pé de igualdade ao lado de Cristo. Não há ninguém que cooperou no grande milagre. Então, o grande milagre da sua cura, da sua erradicação de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade ou do possível burnout, você não tem que colocar ninguém, amigo. Você não tem que pedir para A ou para B. A Bíblia diz que ali, nesse momento, em todos os momentos de intervenção entre o céu e a terra, só cabe uma pessoa: Jesus Cristo, Filho de Deus. E não há mais ninguém, absolutamente ninguém, sentado na terceira cadeira, nem na quarta, nem na quinta cadeira. Não há ninguém. Só existe um que está sentado ao lado do Filho de Deus. O grande Deus Yahvé. Ou por que não dizer, só existe um que está sentado ao lado do grande Deus,
Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, esse é um momento plenamente possível para os que estão enfermos, adoentados, acorrentados, amordaçados e outras, muitas das vezes, algemados. É uma dor, é uma luta em que você vê que não há força humana que possa sobreviver. Há necessidade da intervenção, da misericórdia, da graça de Deus, de forma bíblica. E eu vejo que, não obstante, muitos homens foram alcançados pela misericórdia e piedade de Deus. Assim também eu vejo totalmente ser possível você que não dorme, você que está enclausurado, angustiado, assim, totalmente banido de um convívio social, porque ora o medo lhe traz total angústia, ora a insegurança, ora a própria vida lhe traz um peso tremendo. Mas a palavra de Deus, ela mostra bem claramente que a mulher Sirofenícia chegou completamente desorientada, chegou distanciada e gritando, pedia socorro para que aquele demônio pudesse libertar a sua filha. Esta é uma hora que você está em socorro, assim, totalmente possível, e pode encontrar também a fé suficiente para que começar a fazer tratativas de uma comunhão bíblica com Deus. O que eu recomendo é que você faça o que é milenar. Eu estou com meus joelhos dobrados, estou orando pelo necessitado, pelo doente, por aquele que nesse momento, está acometido das doenças do presente século. Para muitos, eu sei que não há nenhuma esperança, porque não querem se curvar diante de Deus, porque assim desejam levantar a vida com seu próprio braço. Então esta oração não é para você, amigo, não é para você, amiga. Esta oração é para aquele que entende que está doente e que somente a intervenção de um Deus irá fazer toda a diferença. Muitos homens buscam a intervenção de homens e voltam com a mesma vida ao qual estavam anteriormente. Continuam com os mesmos sintomas, tomando esse ou aquele remédio. A verdade é que você dormindo, esse problema não vai passar. A mulher Sirofenícia não desejou que a sua filha fosse dormir. Ela desejou que ela fosse curada. E nesta seara, ao qual leva esta oração até o reino de Deus, eu não acho que você pode ser curado. Eu tenho certeza absoluta que a intervenção milagrosa de um Deus irá tirar você, minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido ouvinte, qualquer que seja a ilha que você esteja assim vivendo, seja na ansiedade, seja na humilhação, seja na depressão, seja naquele ruminar que vem do inferno aos seus ouvidos, desejando a sua morte, desejando a sua destruição. Ora, que você que está ao alcance desta oração possa compreender que nada é impossível aos olhos de Deus e que eu sou um homem limitado que vos fala, mas a sua caixa craniana, ela está no total controle absoluto de Deus, principalmente a sua vida espiritual. Quaisquer que sejam os intrusos que estejam na sua vida, no seu coração, na sua mente, sejam eles pequenos, médios ou grandes, quer que seja de qualquer casta do inferno, e serão dominados. Mas você tem que fazer a sua parte. Porquanto, quando você for começar a fazer as tratativas da sua depressão, da sua ansiedade, do seu burnout, do síndrome do pânico e outras complicações do inferno, você possa olhar o que fez a mulher Sirofenícia. Ela não tinha condições de dominar aquele assunto espiritual. E ali em Mateus capítulo 15, verso 21, você vai encontrar o que sucedeu na vida daquela mulher. E você, nos parágrafos, vai seguindo todos os modos operantes que ela fez. Ela teve que se curvar a Deus. O que você tem que fazer agora não lhe custa, naturalmente, absolutamente nada.
exceto um esforço para que você não confie no seu braço esquerdo ou direito. Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara que Ele veio para salvar os doentes. E se você está doente, entende claramente que não tem força humana para resolver tais anomalias, você deve se curvar, querido. Você deve se curvar, querida. Eu tenho certeza que num tempo assim, não conhecido de mim próprio humano, você se levantará. E se assim Deus o fizer na sua vida, por causa da sua fé, assim você poderá testemunhar um dia com um comentário: estava mal, tão mal, mas um dia ouvi esta oração e comecei a fazer as tratativas segundo aquilo que este desconhecido, este anônimo me falava, e eu comecei a crer em Deus. Peguei a Escritura e comecei a confiar. O que Deus deseja, querido, é que você não tão somente volte para a casa de Deus, porque eu sei que alguns foram cometidos porque se desviaram dos caminhos de Deus, mas também sei que muitos foram alvejados, laçados pelos poderes do inferno, e ora se encontram com a depressão, com a ansiedade, com o burnout e assim com outras complicações, como uma síndrome do pânico. Tem medo de tudo e de todos e não sabe nem como mais assim dominar o medo. E nós vemos que é tudo uma atuação diabólica ao qual o homem precisa se entregar diante de Deus. Bom, essa seara é para quem confia e para quem crê. Não é seara para vir discutir, falar e acontecer. Não é seara para isso. A Bíblia fala bem claro que a palavra de Deus é para o que crê. O que crê, amém. E o que não crê, segue a sua vida. Assim como eu sigo a minha vida crendo em Cristo Jesus. Que neste momento de oração, pela sua infinita misericórdia e bondade, Deus possa trazer assim ao homem, à mulher e a todos nós a convicção de que temos uma porta de saída para quaisquer que seja a situação. E aqui encerra a palavra de Deus em Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amigo, amiga, irmão, irmã, se você não está, tem a possibilidade de ser inserido pela convicção da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui encerro a minha oração e creio no milagre de Deus para qualquer homem que assim se humilha e assim deseja fazer como fez a mulher Ciro-fenícia. Agradeço a Ti, Senhor. Amém, amém e amém.